Olá, queridos, graça e paz. Estamos novamente aqui com você. Que Deus te abençoe, que Deus coloque as mãos sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Queridos, este é um momento muito especial, momento este que nós vamos compartilhar uma palavra da parte de Deus com você. E a palavra de hoje tem a seguinte temática: pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Efésios capítulo 6 e o versículo é o de número 4. Amados, o apóstolo Paulo, um homem que dedicou a sua vida para cuidar de pessoas, dedicou a sua vida para trabalhar pessoas, para ajudar pessoas, orientar pessoas, fazer discípulos, expandir o reino de Deus, levar salvação aos homens, com toda a dedicação, com todo o empenho, com toda a vontade, com todo o sacrifício humano. No entanto, o desejo dele era que cada pessoa melhorasse, cada vida crescesse espiritualmente e em todos os sentidos. O desejo dele era que marido viesse a ser melhores, mulheres ou esposas que viessem a melhorar, filhos pudessem crescer. E aqui, no início desse capítulo 6, ele está falando exatamente com os pais, dando orientação a famílias, nos orientando como devemos ser, como devemos fazer, como pai, como filho, como servo, como amigo, como homem e mulher de Deus nesta terra. Então aqui o apóstolo diz assim: pais, não provoque a ira aos vossos filhos. Não é porque somos pai que nós vamos fazer o que queremos, o que desejamos. Não é que vamos fazer aquilo que é a vontade humana, muitas das vezes. Não vamos poder criar nossos filhos de qualquer jeito, muito menos falar a eles de qualquer jeito, sem analisar as palavras, sem buscar o momento certo, a hora certa, as palavras certas. Veja bem, quando o apóstolo diz que o pai não deve provocar a ira aos filhos, é exatamente porque existem pais e mães que não sabem lidar com o filho, que acham porque são o pai ou os pais, devem fazer ou falar, criar o filho de qualquer jeito. Tem pais que espancam os filhos, tem pais que agridem os filhos verbalmente, machucam, provocam feridas, dores, causam divisões, causa tantas coisas ruins emocionalmente, fisicamente e até espiritualmente aos filhos. Veja bem, eu quero aqui pontuar com você algumas questõezinhas básicas que muitas das vezes provocam ira nos filhos. Você já prestou atenção que tem pais e mães que não têm a sabedoria correta ou que não usam de sabedoria com os filhos? E em vez de orientá-los, treiná-los, amá-los, ensiná-los corretamente, preparar eles para a vida, fazem questões que causam dores e feridas, promovem questões que dão prejuízo aos filhos. E a primeira delas é exatamente a questão da comparação. Você já viu que tem aquele pai, aquela mãe que costuma comparar os filhos, dizendo: fulano é mais inteligente do que você, fulano é mais apegado do que você, é mais amável do que você, o fulano ali tem mais coragem, o fulano é o mais especial no sentido do carinho, da tratativa. E isso, querido, vai trabalhando o ego de um e vai trabalhando a ferida, a mágoa no coração do outro. Vocês lembram da história de Isaac, Rebeca, com o Esaú e o Jacó? O pai, o Isaac, se identificava mais com Esaú. A mãe, a Rebeca, se identificava mais com o Jacó. E ali, um ia dando mais honra, mais privilégios a um do que o outro. E foi causando uma ferida, uma divisão entre os filhos, a ponto de os dois se tornarem quase que inimigos. Foi necessário haver um distanciamento, uma fuga, como vocês conhecem a história. Pai, não faça isso com seus filhos.
A outra coisa que causa ira nos filhos é quando o homem, causa ferida na mãe, no sentido de tratar a mãe de forma ruim, de forma maldosa, de desprezo. Você, pai, que muitas das vezes trai a sua esposa, que é mãe do seu filho ou da sua filha. Esse filho não gosta, essa filha não gosta, fica irado com você. Ou que você maltrata a mãe deles, queridos. Você, papai, você, homem, não maltrate a mãe do seu filho ou da sua filha. Não fale mal, seja educado, seja amável. Não provoque a ira nos seus filhos. Eu já vi pais que fazem isto e que os filhos crescem com rancor, com mágoa, com feridas, doentes, para com o pai, ou por causa da atitude do pai com a mãe deles. Pai, seja inteligente, não provoque a ira nos seus filhos. Veja o que a Bíblia diz sobre isso. A Bíblia diz que o pai não deve provocar a ira nos filhos, mas deve criá-los na disciplina, deve criá-los ensinando, orientando, amando, na prática, no relacionamento, no dia a dia. Pai, ouça esta palavra. Não provoque a ira nos seus filhos. Não chame eles também de idiota, de burro. Isso não é palavra, isso não é tratativa de um pai para com um filho ou uma filha. Pelo contrário, isso é atitude desagradável e que não levam a crescimento. Só causa mal aos filhos e assim sucessivamente. Querido, posso orar por você? Deus, que o Senhor abençoe este pai, esta mãe, que está ouvindo esta palavra sobre não provocar a ira aos filhos. Que os pais não cometam erros de compará-los, de dizer quem é mais e quem é menos. Um pai ou uma mãe sempre vai amar os filhos, sem distinção, sem fazer diferença, mas que vão criá-los de uma forma correta. Que o pai não possa maltratar a mãe deste filho ou desta filha, que este homem tenha sabedoria para lidar com o seu cônjuge, no que diz respeito à educação, o amor, o direito, as tratativas e assim todo o relacionamento, todas as áreas da vida conjugal. Querido, que Deus te abençoe, curta nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, nos ajude a bater as nossas metas de alcançar mais e mais pessoas inscritas. Deus te abençoe.